Olá, estudiosos e adeptos da doutrina espírita, estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, com a ajuda da série Descomplicando o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar aqui no item que vai falar sobre a sorte das crianças depois da morte. Eu vou ler as perguntas desse item que vão nos esclarecer bastante. E elas vão dizer assim, ó: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado do que o de seu pai? Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E aí, para responder essas perguntas, nós vamos lá no texto da Evelyn, que vai descomplicar para a gente dizendo assim, ó: sorte das crianças depois da morte. O espírito de uma criança que morreu em tenra idade pode ser tão adiantado quanto o de um adulto, e até mesmo mais, dependendo de suas experiências anteriores e progresso espiritual. Frequentemente, o espírito de uma criança pode ser mais evoluído que o de seus pais. A vida que se interrompe na infância pode representar o complemento de uma existência anterior que foi interrompida antes do momento e se constituir então em expiação para os pais. Se uma criança não praticou o mal, isso não é isenta das provas que deve enfrentar. A pureza do espírito ela não está ligada apenas à idade, mas ao seu progresso espiritual. A reencarnação ela é essencial para a justiça divina, garantindo igualdade a todos os espíritos. Se a existência fosse única, a sorte da metade que morre na infância seria decidida sem esforço, o que não seria justo. Com a reencarnação, todos têm a oportunidade de progredir e a responsabilidade recai sobre cada um. A infância ela não pode ser considerada um estado normal de inocência, mas pois há crianças com instintos negativos desde cedo. E isso não se deve apenas à educação, pois algumas crianças, mesmo sob boas influências, mostram tendências prejudiciais. A precocidade da perversidade provém da inferioridade do espírito, que não progrediu o suficiente. A lei divina é única para todos, e todos somos alcançados pela justiça de Deus, sofrendo as consequências de suas escolhas e das ações que tivemos em vidas passadas. Então, a sorte das crianças se define exatamente pela progressão do nosso espírito. Então, quanto mais progredimos, menos sorte, entre aspas, né? Então, a precocidade das mortes das crianças tem um propósito, e muitas vezes é exatamente o que ela diz aqui no texto. Muitas vezes ela vira expiação para os pais. Então é por isso que tantas crianças morrem ainda pequeninas, ok? Então esse foi o nosso estudo de hoje. E na próxima semana, no próximo estudo, nós falaremos sobre sexo nos espíritos e parentesco, filiação. E aí nós temos ainda parecenças físicas e morais. E aí seguimos o nosso estudo, ok? Nos vemos na próxima, então.